O segundo exemplo que eu trouxe aqui para vocês diz o seguinte: pede qual é a pressão no fundo de uma piscina de 4 metros de profundidade. E daí algumas alternativas para a gente descobrir a resposta correta. Nessa questão é necessário a gente fazer algumas considerações gerais, né? Primeiro caso, então ele está falando de uma piscina. Significa que eu tenho uma área superficial desse líquido livre. Se é uma piscina, também vamos considerar que é preenchida com água doce, nas condições normais de temperatura e pressão, então 20 graus Celsius a 1 atm. E dessa forma, considerando essa água doce, né, nas condições normais, a massa específica da água, né, é padrão igual a 1.000 kg por metro cúbico. Sabendo disso, a minha pressão vai ser referente também àquela multiplicação de ρGH, no entanto, agora somada à pressão atmosférica, que vai ser de 1 atm. Mas vamos aqui inicialmente, então, escrever quais são os dados da questão e o que está pedindo. Está pedindo aí qual é a pressão e a altura é de 4 metros de profundidade. Então, vamos considerar que é água doce a 20 graus Celsius e 1 atm. Com isso, eu sei que a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. E vamos também considerar a aceleração da gravidade, nesse caso o G, arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a pressão aqui hidrostática, essa pressão total, vai ser a pressão do fluido mais a pressão atmosférica, certo? Essa pressão atmosférica é de 1 atm, mas vamos lá por partes. Então, aqui a gente vai ter que a pressão igual a ρGH, pressão é igual a 1.000 kg por metro cúbico, o G 10 metros por segundo ao quadrado e o H 4 metros. Essa pressão aqui é a pressão do fluido, tá? Dentro da piscina. E multiplicando esses valores vai me resultar na pressão do fluido aqui de 40.000 pascal. 1.000 vezes 10 vezes 4. E a gente também já viu que nesse caso as unidades a gente vai resultar aqui como quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 pascal. E transformando essa pressão aqui de 40.000 pascal para atm, a gente vai ter que 1 atm é igual a 10 à quinta pascal. Quantos atms me resulta 40.000 pascal. Regra de 3 novamente. Então, pascal com esse pascal se corta. Aqui eu vou ter x igual a 40.000 dividido por 10 à quinta. Então, façam aí na calculadora de vocês. Vocês vão chegar no resultado igual a 0,4 atm. Essa é a pressão na unidade da atmosfera. E a minha pressão resultante, a pressão hidrostática, como a piscina é um ambiente ao ar livre, né, com a superfície que também exerce influência da pressão da atmosfera, a minha pressão hidrostática, como a gente viu lá na parte teórica da aula, vai ser igual à pressão atmosférica mais ρGH, a pressão do fluido. Então, qual a pressão atmosférica? 1 atm. E a pressão do fluido é igual a 0,4 atm, que a gente calculou aqui. A pressão hidrostática, portanto, resultante final vai ser igual a 1,4 atm. E esse é o resultado final aqui, então, a letra D de dado. É a resposta correta dessa questão, certo? Então, nesse caso, tenham atenção ainda com as unidades, novamente, e também perceba se na questão está se referindo a algo que também vai exercer a pressão da atmosfera, em que é necessário somar essa pressão atmosférica, ou se é uma superfície fechada, que a pressão atmosférica não vai sofrer interferência. Em alguns casos, pessoal, a pressão atmosférica ela pode ser desprezível. Então, se a gente for comparar, né, a pressão de um fluido com a coluna d'água muito grande, em comparação com a pressão atmosférica de 1 atm, ela pode ser considerada desprezível e não ser contabilizada. Mas tenham atenção que também é uma pressão exercida sobre o fluido de superfície livre, essa pressão atmosférica que está acima da superfície do fluido.